Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos pegar a prova P2 de Biologia Molecular, desmontar ela peça por peça e montar de volta como um guia estratégico para todo mundo se dar bem. É que essa prova tem um segredo, sabe? Ela não quer só saber o que a gente decorou. Ela quer saber como a gente pensa. E vamos combinar, ela é recheada daquelas pegadinhas clássicas, feitas para separar quem só leu por cima de quem realmente entendeu o negócio a fundo. Então, olha só o nosso plano de ataque de hoje. A gente começa com o desafio da P2, apresenta um método que eu chamo de deconstrutor, depois a gente aplica isso em dois estudos de caso bem importantes, regulação gênica e NGS com ômicas. Daí, a gente parte para um manual prático de pegadinhas e prioridades, e fecha com um checklist para levar para a prova. Bora lá então. Vamos começar com a nossa, digamos, arma secreta, o método deconstrutor. A ideia aqui é bem simples, mas poderosa. Ter uma abordagem sistemática para que nenhuma questão, não importa o quão cabeluda ela pareça, consiga pegar a gente de surpresa. Pois é, a gente batizou de método deconstrutor. E olha, não é só um passo a passo, não. É, na verdade, uma nova forma de olhar para as questões, de transformar aquele nervosismo da prova em um processo bem mais lógico e, principalmente, controlado. Dá uma olhada nesse fluxo aqui. O legal é que ele transforma a resolução de uma questão num processo que dá para repetir sempre, quase como uma linha de montagem. Desde o primeiro passo, que é reescrever o enunciado com as próprias palavras, até o último, que é criar um checklist do tipo se eu vir X, eu faço Y. A ideia é acabar com o chute e com aquela segurança na hora de analisar. Beleza, legal na teoria, né? Mas como funciona na prática? Vamos aplicar esse método agora num tópico super clássico, regulação gênica. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina uma questão assim, ó. Uma mutação numa sequência de DNA, lá pertinho de um gene, impede que uma proteína repressora se ligue. Resultado: a transcrição aumenta. A pergunta é, essa mutação está num elemento de ação cis ou trans? No fundo, o que essa questão quer saber é se a gente consegue diferenciar o endereço do carteiro. É isso. A gente precisa saber a diferença entre uma sequência de DNA, que está ali fixa, que é o elemento cis, e uma molécula que se mexe, como uma proteína, que viaja até esse endereço para fazer alguma coisa. Esse é o fator trans. Então, a resolução fica bem lógica. Olha só. Primeiro passo. Onde que está a mutação? Está no DNA. Beleza. Segundo passo. Como é que a gente chama essas sequências reguladoras que fazem parte do próprio DNA? Elementos de ação cis. E as moléculas que se movem e se ligam neles? Fatores trans. Pronto. A conclusão é direta. A mutação está no elemento de ação cis. E aqui, pessoal, tá a pegadinha clássica, a maldade da questão. O enunciado fala da proteína repressora, que é trans, justamente para confundir. Só que a pergunta não é sobre a proteína, é sobre a mutação no DNA no local onde ela se liga. E esse local é cis. É a velha confusão entre o ator, que é a proteína, e o palco, que é o DNA. Para não cair mais nessa, a regra de ouro é a seguinte. Se está no DNA, se é parte do endereço fixo do gene, é cis. Se for uma molécula que viaja até esse endereço, como uma proteína ou um RNA, é trans. Acabou. Simples assim. Ok, então o método funciona para regulação gênica. Mas e para um tema mais tecnológico, mais recente? Será que a lógica se mantém? Vamos testar agora, aplicando o mesmíssimo método numa questão de sequenciamento de nova geração, o famoso NGS, e ômicas. O cenário aqui é um problemão clássico da genômica. Imagina ter que montar pela primeira vez o genoma de uma planta que é super complexo e cheio de sequências repetidas. A pergunta é, por que usar só leituras curtas, os short reads, provavelmente vai dar errado? Por que ter um caminhão de pedacinhos de DNA pode não ajudar a montar o quebra-cabeça? O que a questão está testando no fim das contas é se a gente entende que na montagem de genomas nem todo dado é igual. As sequências repetitivas são o grande vilão da história, e a tecnologia que a gente escolhe para sequenciar muda completamente o jogo. A lógica para resolver isso é a seguinte: o problema central são as repetições. Se a leitura de DNA é curta, menor que o tamanho da repetição, o programa de montagem fica perdido. Ele não sabe onde aquele pedacinho se encaixe, nem quantas repetições existem. O resultado? Uma montagem toda quebrada, cheia de pedaços soltos que a gente chama de contigs. Agora, a grande sacada, a solução, são as leituras longas, os long reads. Eles são tão grandes que conseguem atravessar a região repetitiva inteira, conectando o que vem antes e o que vem depois. Aí sim, o quebra-cabeça se monta. E a pegadinha aqui é sutil, mas derruba muita gente.
Eles vão sugerir que aumentar a quantidade de leituras curtas, ter uma cobertura altíssima, resolve o problema. Mas não resolve. O detalhe que salva é saber que cobertura alta corrige erros pontuais, mas não resolve o problema estrutural de não saber onde encaixar um pedaço pequeno dentro de uma repetição gigante. É a diferença clássica entre quantidade e qualidade da informação. E para esse conceito grudar a mente de vez, pensa nessa analogia. Montar um genoma com short reads é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças de um céu todo azul. Você tem um monte de peças azuis, mas não sabe como elas se conectam. As leituras longas, os long reads, são aquelas peças que pegam um pedacinho da nuvem de um lado e um pedacinho da outra nuvem do outro. Elas conectam tudo. Beleza, já vimos o método funcionando em 2 casos. Agora, vamos para uma parte mais direta. Um manual rápido com as pegadinhas e os tópicos mais importantes. É o filé mignon do que a gente precisa ficar de olho. Então vamos lá, um raio-x das pegadinhas mais comuns. A primeira a gente já viu, confundir elemento cis, que é DNA, com fator trans, que é proteína ou RNA. Outra clássica, achar que expressão gênica é só transcrever o gene, esquecendo do processamento, da tradução, da degradação, tudo conta. Também tem aquela de esquecer que em procariotos, transcrição e tradução acontecem juntas, coladinhas, e em eucariotos, não. E claro, a ideia de que mais cobertura de sequenciamento resolve tudo. Não resolve, se o problema for estrutural. E tem mais, confundir genoma, que é o potencial, com o transcriptoma, que é o que está acontecendo agora. Outra, ver um gene em dados de metagenômica e já sair falando que o bicho está vivo e ativo. Calma, pode ser só DNA solto por aí. E essa é crucial, confundir um knockout de gene, que muitas vezes vem da via de reparo NEHJ, que é toda torta, com o knock-in, que precisa da via de reparo certinha, a HDR. E pelo amor de Deus, nunca interpretar um Western blot sem checar o controle de carregamento, o loading control. Com tanta coisa para estudar, onde a gente foca a energia? Essa tabela aqui é um mapa do tesouro, montada com base nos materiais de estudo. Tópicos com prioridade altíssima, como as camadas de regulação e NGS. Prioridade alta, como CRISPR e ômicas. E média, como proteínas recombinantes e câncer. É aqui que o esforço tem maior retorno. E para fechar com chave de ouro, vamos condensar tudo isso num checklist final. É para ser uma coisa prática, um guia de ação rápida para a hora da prova. É o seu checklist, se eu vir X, eu faço Y. Por exemplo, se o anunciado falar em resposta celular mais rápida, a gente tem que pensar em controle lá na tradução ou na degradação da proteína, não só na transcrição. Se disser proteína não expressou, a gente checa o viés de códon, não só se o DIA está certo. Montagem de genoma de novo. A palavra mágica é long reads para resolver repetições. Comparar proteínas, a primeira coisa é procurar o loading control no Western blot. E inativação de gene, a gente já liga com CRISPR e a via de reparo NEJ. No final das contas, a grande lição é que saber o conteúdo é só metade do caminho. A prova não quer saber só o que a gente sabe. Ela quer saber como a gente usa esse conhecimento para pensar. Dominar a estratégia, o método, é o que realmente faz a diferença entre só passar e ter um resultado excelente.